queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Sou carioca, tenho 47 anos, sou ACS. E hoje em dia eu penso, nossa, a profissão nem era regularizada nem nada. Eu acho que a minha mãe foi a primeira CS que eu conheci na minha vida, por conta de cuidados com vizinhos que tinham parido, por visitas a puérperas e visitas a gestantes, recém-nascidos, cuidados com coto umbilical. E hoje em dia eu penso, nossa, minha mãe foi a primeira CS que eu conheci na minha vida. Minha mãe, apesar de não ser a CS, foi o mais próximo que eu conheci de um por sua vocação para o cuidado. A minha família sempre foi ligada à saúde. Meus pais são técnicos de enfermagem, minhas irmãs, 2 irmãs enfermeiras, o meu irmão técnico de enfermagem, aposentado do Corpo de Bombeiros. E assim, quando criança eu não entendia como eles conseguiam dar mais cuidados para os doentes, para o trabalho, do que aos próprios filhos. E eu ficava intrigada, nossa, eram viagens adiadas, eram passeios cancelados, tudo por conta do trabalho. E nunca, sem nunca reclamar nem um dia. Chamavam para emergência de madrugada, à noite, domingo e sábados, e meus pais estavam sempre prontos para ir ao trabalho. E como eu fui parar em Jabuti? Eu tenho uma irmã, que é enfermeira, e há 22 anos ela mora em Jabuti. Ela foi parar em Jabuti, a 910 quilômetros daqui, através de um anúncio no jornal, precisando de enfermeiros para trabalhar no interior do Brasil. E ela foi com a cara e a coragem, foi a primeira da família a chegar lá. Eu sempre visitei Jabuti e sempre achei um lugar maravilhoso, uma cidade bem pequena, de 5.200 habitantes atualmente, porque quando ela foi morar era em torno de 3.000 habitantes. E eu pensava, assim, que lugar maravilhoso. Mas aí, há 30 anos eu fazia uma faculdade de nutrição na UERJ, não consegui terminar por problemas de saúde, problemas de visão. E continuei no Rio de Janeiro, cuidando de filha e cuidando de família. E nunca tive um lugar meu, uma profissão. E há 7 anos atrás eu me separei e decidi passar 6 meses com a minha irmã em Jabuti. Nesse meio tempo apareceu inscrição para um concurso público. E fiquei na dúvida, nossa, eu me inscrevo para que função? Porque a minha ideia era nunca mais sair de Jabuti. Eu falei, esse aqui é o meu lugar e eu preciso criar meus filhos pequenos aqui e eu não quero mais sair de Jabuti. E fiquei pensando, eu faço para serviços gerais, eu acho que eu não vou conseguir varrer rua, aqui é muito sol, apesar de ser o Paraná, é muito quente. E zeladoria, eu vou ter que fazer café, bolo, eu não gosto de fazer isso. E eu falei, acho que eu vou fazer para a CS, porque eu não sou tímida, eu gosto de pessoas, porque para ser a CS você tem que gostar de pessoas, se doar às pessoas e ter total empatia. E fiz concurso para a CS. Passei em primeiro lugar no concurso. Fiquei 2 anos esperando ser chamada, mas tinha certeza de que eu seria chamada, porque a vaga era minha. E fiquei esperando 2 anos, esperando, e fui chamada em 11 de fevereiro de 2016. Comecei a trabalhar como CS. O secretário de saúde da época nos chamou numa sala e para nos falar qual área que trabalharíamos. E ele colocou um mapa em cima da mesa e riscou. Falou, Elaine, essa aqui é a sua área. Uma micro área 10. Zona rural. Fiquei um pouco assustada, porque eu pensei, nossa, eu não sei pilotar moto nem carro, como eu vou andar uma área de extensão de 18 quilômetros, como eu vou conseguir andar por esses caminhos tão lindos. E pensei, não tem outro jeito. Ele escolheu e eu vou fazer o que me foi proposto. E andando por esses caminhos, comecei a trabalhar, fazendo minhas visitas, andando por esses caminhos, eu passava sempre por uma casa
que eu acreditava que assim ninguém poderia morar naquela casa. Era uma casa bem simples, uma casa com frestas na madeiras assim bem largas, chão batido. Era uma casa muito baixa que nós tínhamos que entrar agachadas. E eu pensei, não mora ninguém. Passei direto por várias vezes. E um dia na unidade chegou um senhor perguntando pela assistente social, que ele precisava de ajuda. Eu encaminhei ele para a assistente social, que seria no dia seguinte. Ele chegando à unidade, eu acolhi. Que bom que o senhor veio. Eu falei, onde o senhor mora? Eu não conheço o senhor. Ele falou, eu moro no bairro dos Laurindos. Eu falei, nossa, mas eu trabalho lá, eu não conheço você. E ele disse, eu moro naquela casinha, é a primeira casa, você entrando na estrada tal. Eu falei, tudo bem, mas aí eu fiquei intrigada, nossa, como alguém consegue morar naquela casa? E ele foi procurar assistente social Silvana, porque ele tinha câncer de pele e já tinha feito 8 cirurgias, o nariz já havia sido implantado, muitos pontos no rosto, e ele precisava da ajuda porque o benefício havia sido cortado. Por muitas vezes a Silvana tentava ligar para o INSS e foi negado, e ela entrou com recurso, e ele sempre ali com as mãos calejadas, muito debilitado, com o rosto muito machucado, e ele vinha sempre bem humilde, bem simples, passando por necessidades. Ele morava nessa casa, porque ali ele conseguia cozinhar no fogão a lenha, ali ele não pagava luz, e ele comia do que ele produzia na propriedade. Ele não tinha renda nenhuma, nem ele e a esposa. E aí conseguimos fazer com que ele recebesse o benefício, e ele voltou por muitas vezes para nos agradecer com muito carinho, com aquelas mãos bem calejadas, um homem alto, bem branco, todo sardentinho, nos abraçando e nos agradecendo, chorando muito, nos agradecendo por termos conseguido o benefício dele que por tempo determinado, porque ele realmente não pode trabalhar no sol. E um dia eu, na unidade, chego, me preparo num outro dia, chego, tomo um café e espero ficar um pouco mais tarde para ir a campo. Chegou uma senhora que havia saído de uma consulta com o exame na mão, entrou na nossa sala, perguntou para uma colega, o que é carcinoma? A minha colega, na hora, não associou a palavra, a doença, perguntou para o enfermeiro. O enfermeiro entrou na sala, Rogério, o que é carcinoma? Ele falou, carcinoma é câncer. E assim essa senhora, dona Ana Jacira, ficou sabendo assim na minha frente que tinha câncer. E eu nunca consegui esquecer esse dia, porque eu penso, nossa, como uma pessoa consegue receber esse diagnóstico assim, sem nenhuma palavra de apoio? O médico ou explicou, ela não entendeu. Na época era um médico cubano e ela muito tímida, eu não sei se ela entendeu o que o médico explicou. E ela foi embora chorando. E eu pensei, eu não conheço essa senhora. Um dia, indo fazer visita, eu fui cadastrar uma família, uma casa nova no meu território. E batendo na porta, ao sair, era essa senhora, dona Ana Jacira. E eu fiz o cadastro e ela chorou muito. E eu falei, eu vi que a senhora tem câncer. E ela me explicou que o câncer era no intestino, que tinha 1,5 cm, que ela achava ser um tumor muito grande. Eu lembro que eu peguei a minha prancheta e mostrei a ela o que era 1,5 cm, que era muito pequeno, que ele não ia crescer assim tão rápido e que nós iríamos passar por tudo aquilo juntas. Eu pegava na sua mão e falava, nós vamos passar por isso juntas. E, nesse meio tempo, o esposo dela teve uma crise de apendicite, ele foi fazer cirurgias, ele ficou internado bastante tempo, a cirurgia complicou e ela, nesse meio tempo, fazendo os exames pré-operatórios, ela desistiu. Ela falou, eu não quero fazer mais cirurgia nenhuma, eu prefiro morrer. Meu marido quase morreu por uma coisa de emergência, mas eu que tenho câncer, falei, você vai fazer, eu estou com você, nós vamos passar por isso juntas. E eu tomei como estratégia visitá-la todos os dias, ela era como se fosse uma das primeiras casas da minha área. Para seguir para a minha área, eu passava pela casa dela. E todos os dias eu a visitava. Eu tomava café com ela e ela fez a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso, não foi nada traumatizante, mas ela precisou, sim, fazer 6 meses de sessões de quimioterapia. Eram feridas na boca, muito emagrecimento, muito cansaço, porque a gente que mora no interior tem que fazer o tratamento. Eu moro em Jabuti, os tratamentos são feitos em Londrina,
viagens feitas às 4 da manhã, muito frio, e lá ela falava que me via coisas assim, muitas doenças, pessoas bem piores do que ela. E eu sempre ao seu lado falando, nós vamos passar por isso juntas. Tem um ano que a dona Ana Jacira terminou o tratamento e ela está muito bem. Está muito bem. Ela vai voltar só em janeiro para ver como estão os exames e ela está muito bem. Ser a CS, para mim, é a cada dia assumir um papel diferente. Um dia eu sou a Maria Gotinha, no outro dia eu sou a Elaine, que sou chamada para a Conferência Municipal de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, a Conferência do Idoso, reuniões pesadas da Rede de Proteção, Família Paranaense, mas ser a CS é se doar a cada dia. Ser a CS é um agente de transformação de vidas. No início desse ano de 2018, meu filho foi diagnosticado com TDAH. E, assim, muitas famílias na cidade, eu moro numa cidade muito pequena, e muitas famílias passavam por isso, de crianças que eram hiperativas, não rendiam na escola, e achavam que era pura preguiça e preconceito. Esse piá é levado, esse guri não sei o quê. E o meu filho foi diagnosticado com isso. E eu pude, assim, com a experiência que tenho com o meu filho, de poder ajudá-lo, transformar vidas. Conseguir fazer com que, em média, umas 3 famílias conseguissem levar o filho. Olha, eu levei meu filho ao neuro, ele toma tal remédio, ele está bem, ele está rendendo na escola. Nossa, Elaine, é assim mesmo? Eu falei, é nosso filho, a gente tem que cuidar, não tenha preconceito. Se ele precisar de APAE, é lá que ele vai estudar. A APAE é um período, a escola outro período. E assim eu consegui ajudar muitas mães com a minha experiência. O lugar da minha família é na saúde. Sempre vi cuidados, valores cristãos que foram passados pelos meus pais, pela minha irmã Ellen, pela minha irmã Eliane, André, meu pai Elias e minha mãe Cineia. E assim, eu não tinha um lugar. Eu tinha um lugar só na família Souza com S, um lugar só na família Souza, mas eu não tinha o meu lugar no mundo, o meu lugar em uma profissão. E morar em Jabutira e ser a CS me deu esse lugar. O meu lugar é na saúde, o nosso lugar é onde nós somos úteis, o nosso lugar é onde nós fazemos o bem, o nosso lugar é onde nós fazemos a diferença. E essa diferença parte de dentro de nós para com o coletivo. A comunidade é o coletivo e nós fazemos parte da comunidade. Essa é a minha família, que é toda ligada à saúde, meus sobrinhos, toda a minha família. E eu digo que tenho muita sorte de ter nascido nessa família, apesar de que o Souza poderia ter sido com Z, que ia facilitar a minha vida, mas o Souza é com S. Então, o meu lugar e o meu lugar da família Souza é na saúde. Obrigada, gente. Obrigada, Ana.